Olá, queridos, é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio do Delas Cast. É bom ter vocês aqui, tá? Gostaria de agradecer pelo engajamento que vocês estão nos dando, pelos comentários do último episódio. Muito bom ter vocês conosco em mais um episódio. Hoje temos um convidado pra lá de especial, mas antes de apresentá-lo, eu quero deixar para vocês o @ de todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Vou deixar aqui na tela para vocês o @ de toda a galera que faz isso acontecer, que faz esse programa dar certo, que nos aproxima, que nos mantém próximo. Então vou deixar aqui para vocês o @ de todos os patrocinadores do Delas Cast, ok? Vou deixar para vocês seguirem bastante lá. E é isso. Hoje está conosco ele que é criador de conteúdo, influenciador digital, ele que soma mais de 3 milhões de seguidores, contando com todas as redes sociais dele. O Luciano Carlos, mais conhecido como o Luciano das Frases. Que bom te receber aqui hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Desde já quero agradecer pelo convite, tá bom? E tenho certeza que é a primeira oportunidade de muitas. Com certeza, vamos ter um bate-papo bem bacana hoje aqui. Fiquem ligados, fiquem com a gente. E é bom, né, a gente trocar essa ideia, conhecer um pouco mais da sua história. Como eu disse, você que soma mais de 3 milhões de seguidores, contando com todas as suas redes sociais. Então tenho certeza que a galera vai ficar muito feliz em te conhecer um pouquinho mais, um pouquinho da sua história. Então, deixar você à vontade para você se apresentar. Nós temos uma dinâmica aqui que chama É Sobre Isso, onde nós vamos colocar alguns números ali na tela, com alguns temas que a galera já sabe, não é nada combinado aqui, não tem script nenhum, né? E aí você escolhe um dos números e a gente entra em determinado tema para começar a falar através de um determinado assunto. Mas antes de entrarmos na dinâmica, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho, fica à vontade. Primeiramente também quero agradecer também a todas as minhas parcerias, né? A Titular, que é responsável hoje pelas minhas vestimentas. Quero agradecer também a Ótica Raiz, para Santa Cruz, que tem somado aí com a gente, graças a Deus. Quero agradecer também a Carioca, né? Na proteção veicular. Quero agradecer a todos os parceiros, tá bom? Obrigado aí pelo carinho de vocês, pelo apoio e pela confiabilidade sobre a minha pessoa. Um abraço para os parceiros do Luciano, para os meus também, um abraço aí, Um abraço galera. aí, tá bom? Para todos vocês aí também que são parceiros delas aí, que estão fazendo parte para que isso venha acontecer. Tá bom? Obrigado. Acredito que vocês vão gostar. Com certeza vai ser um bate-papo super bacana. E Luciano, como eu disse, você que é criador de conteúdo, influenciador digital. E que responsabilidade, afinal você influencia milhões de pessoas todos os dias, né? Como é isso para ti, né? Como nós já vamos falar mais para frente da sua carreira, mas fala um pouquinho pra gente de como você se sente influenciando milhões de pessoas todos os dias. Assim, é muito natural. Assim, eu faço por amor, entendeu? Então as coisas fluem. Aí as pessoas me perguntam muito, mas de onde vem tanta inspiração? E eu respondo para elas. Às vezes é o que eu vivo, às vezes eu não preciso viver para saber o que se passa. Às vezes é só você ter compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, que aí você consegue ver o mundo de outra forma. Você consegue ver que quando uma pessoa está te xingando, querendo te agredir verbalmente, você percebe que aquela pessoa ali, ela está gritando, pedindo ajuda. Tu consegue ver o mundo de outra forma quando se coloca no lugar da pessoa, né? E a gente sabe que hoje em dia muita gente sofrendo, né, na área financeira, área sentimental, isso tem influenciado em todas as áreas da vida, né? O ser humano acaba perdendo o controle. Então a gente tem que tentar entender um pouquinho, botar o pé mais no chão, que aí a gente consegue dar a resposta certa. São muitas pessoas feridas, né, Luciano? Muitas. Muita gente ferida, e se você não tiver uma cabeça para compreender, a verdade é que não vale se igualar a muitos ataques. Acredito que assim como você tem muitos fãs, você receba muito hater também, né? Porque infelizmente nem todo mundo está preparado
para o nosso sucesso. Você tem feito muito sucesso em todas as redes sociais. Graças a Deus, né? Deus tem abençoado aí, a gente tem feito esse trabalho aí, né? Como eu sempre faço questão de mencionar o nome de Deus, colocando Deus na frente, e as coisas estão acontecendo, né? A gente, sem publicar, a rede social cresce também, a gente não precisa também ficar aquele desespero, tem que ser um por dia. As coisas acontecem muito natural, né? Eu acredito que quando o amor está na frente de qualquer outra coisa, as coisas fluem, entendeu? E eu coloquei o amor como um ponto de partida, dinheiro como consequência, entendeu? Bacana. Porque o mais importante é cuidar das pessoas, né? Da alma delas. Porque que adianta tu ver tanta gente feliz, rindo, alegre, mas dentro dela ela tá oca, sabe? Tá morta. Então a gente tem que estar vivo para quando a morte vir. Porque se ela pegar a gente morto, e é o que está acontecendo, tem muita gente morta. Lá tão vazio, né? Que só faz barulho, mas está vazio. Sepulcro caiado. E aí a gente, através das nossas motivações, né, a gente tenta mostrar para a pessoa que não está nada perdido, né? Sempre é uma oportunidade para poder dar a volta por cima. Eu dei uma olhada lá no seu Insta, você é um cara super espontâneo, né? Você é divertido, você ficou conhecido como Luciano das Frases por conta dos vídeos com frases motivacionais, onde você dá conselhos, às vezes, voltado para a vida sentimental, né? Eu até vi um vídeo seu, eu vi esse vídeo ontem, mas não sei se foi postado ontem, onde você fala que a diferença de homens para meninos através das atitudes. Então você consegue alcançar muita gente, porque além das frases motivacionais, você também dá muito conselho, né, Luciano? Da mentalidade, de como um homem pensa, como um homem age, como um menino pensa e como um menino age. O problema é que às vezes as pessoas elas tentam igualar todos por conta de alguns. E isso é no modo geral, tanto para homem quanto para mulher, né? Claro que a gente vem com uma força maior para o lado feminino, porque a gente tem visto, né, o quanto as mulheres estão sendo atacadas, né? E tem muito homem se fazendo de vítima. Então, às vezes não sempre, eu uso a minha internet para poder atacar eles de uma certa forma, para ver se eles conseguem se enxergar, né, e ver que as atitudes que estão tomando não é assim. Todo mundo tem que ser tratado com respeito, independentemente de ser mulher, homem, gay, lésbica. Eu acho que o ser humano em si ele tem que ser tratado com respeito, no mínimo. Não, bacana, e é bom que isso vem de um homem aí, mulherada. Não aceitem menos do que vocês merecem. Não pode. Estão ouvindo isso de um homem, né, que tá lá levantando mulheres todos os dias, e ainda que seja necessário atacar esses caras que são muitas das vezes tóxicos, abusivos, né, desrespeitosos, estão isso vindo de um homem influenciador como você, tem muito peso, muito valor. Essa é a nossa responsabilidade, trazer o despertamento. Com certeza. Vamos começar a nossa dinâmica, que, como eu te disse, se chama É Sobre Isso. E aí você escolhe um número e nós começamos através de determinado assunto. Eu vou pedir para a produção colocar e vamos iniciar nosso bate-papo. Na verdade, o bate-papo já iniciou de forma super natural, né? Eu gosto disso, de como as coisas acontecem de forma natural, mas vamos para a dinâmica. De 1 a 5. 4. Número 4. Nossa, começamos já com um tema polêmico, né? Assédio. Porque você, como eu disse, mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, você é um cara bonito, né? Fala bem, simpático. Como você lidar, se acontece, se não acontece, muitos assédios? Assédios a gente tem de todos os lados, e não é só de mulher não, a gente também é muito assediado por homens, muitos homens na internet. Às vezes tem temporada, parece que tira uma semana sem falar assim, vamos só a gente homem dar em cima dele, vamos só a gente mulher dar em cima dele. O assédio é 24/48, né? Mas a gente sabe lidar com tudo, até porque a gente sabe do nosso foco, sabe da nossa intenção.
Então é sempre a gente. Tudo vai depender muito da forma como você responde as primeiras perguntas. Eu acho que se você saber se pôr, o outro lado vai te compreender. Existe aquilo que quando um não quer, dois não brigam. Eu acredito. Verdade, concordo. A partir do momento que você escolhe ou se torna uma pessoa pública, tem que estar preparado, Tem né? que Para tá, lidar com assédio, com Isso não é uma ataque. questão de você só trabalhar na rede social e ter milhares de seguidores. É o teu dia a dia. Verdade. Às vezes você está no mercado, isso acontece comigo no mercado. Por aí é fora, tu vai no shopping. O assédio ele é 24 horas, a gente se faz de invisível, mas não tem como se escapar dele. E conta pra gente, Luciano, se você já esteve em alguma situação complicada onde você falou, cara, que loucura, não tenho mais fora pra dar nessa doida, nesse doido. Assim, já teve diversas situações de eu ficar muito sem graça, né? Eu não sou muito de falar. Eu sou mais de ficar assim, fechar a cara, baixar a cabeça. Teve uma que eu fiquei meio que constrangido, né? Que eu fui no mercado, aí ela pegou e falou assim pra mim assim, nossa, já tem dias que você não vem aqui, né? Por quê? Porque eu tenho mania de todo dia ir na padaria comprar pão. E a padaria é dentro do mercado, então sempre eu passo por ela. Já tava te mapeando. Né? Aí eu fiquei alguns dias sem ir, aí ela pegou pra mim e falou assim. Aí eu respondi ela de boa. E assim, foi indo, ela foi assediando, né? Só que ela não entendeu, que ali era o limite dela, acabou. Hoje ela chegou lá, ela me respeita, me trata bem. Tudo através do teu posicionamento. Tudo através do teu posicionamento. Mas é bacana nós falarmos disso sobre assédio, porque, por exemplo, o movimento feminista, que pra mim é extremamente hipócrita e meu público já sabe disso, que eu falo muito disso, colocam como se só a mulher fosse vítima, como se só a mulher sofresse assédio, como se só a mulher sofresse desrespeito, sendo que também existem mulheres desrespeitosas que assediam homens também, que desrespeitam homens também. Então é muito importante nós falarmos sobre isso, que homens também sofrem desrespeito, também sofrem assédio, né? E vai muito da forma que você se porta, né? Não, com certeza. Tudo isso vai depender da maneira como você se porta diante de qualquer crítica, diante de qualquer falatória, diante de qualquer grupo. Tudo vai depender muito de você. Se você saber cortar, a conversa não vai continuar. Tá entendendo? Então você tem que se pôr no seu lugar e falar, esse caminho aqui não é pra mim. Então eu não vou andar nele. Então tu não vai nem fazer trilha pra ninguém andar. Se não é bom pra você, não é bom pro outro. Então eu sempre penso assim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me resguardar. Eu quero, tô gostando, vai ser bom pra mim, vai ser positivo isso. Até onde isso vai? Será que eu vou conseguir alimentar? Será que eu vou conseguir sustentar? Será que eu não vou me prejudicar? Será que eu não vou prejudicar outra pessoa se eu dar uma brecha? Então você tem que ter ciência do que você quer. Você tendo ciência do que você quer, você transparece isso para outra pessoa e rapidamente ela se identifica com o teu posicionamento e começa a te respeitar. Então isso não é só do lado feminino nem do lado masculino, é em ambas partes. Tá entendendo? Tudo depende muito, tudo tem um lado feminino que realmente age dessa maneira como você falou. E é muitas. Mas infelizmente, os homens eles conseguem ser um pouco mais agressivos. Mulher ela tem limite. A mulher, eu acho que se o cara, pelo menos eu, vamos supor, vou dar em cima de uma mulher e eu perceber que ela não quer, eu já enxergo ali na primeira tacada e chega. Só que tem homem não. Aqueles que dizem assim, não, eu vou desistir, fica aí perturbando, a mulher não quer, aí ela tem que se tornar chata, Os chamados tem que se tornar garanhões. ignorante, aí depois ele tá falando mal da mulher por causa de quê? Porque foi uma mulher de caráter, que não caiu na persistência, na lábia dele. Aí fica aquela confusão, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Não, eu particularmente eu perco a paciência, porque o tanto de fora que eu já dei em caras, até em mulheres também, o tanto de fora que eu já dei da pessoa dar uma ideia e não ceder na primeira, não ceder na segunda e na terceira, eu perco a paciência. Pô, cara, se coloca no teu lugar, porque de fato tem gente chata, tem gente desrespeitosa e pra mim isso nem é sobre sexo, né? É sobre caráter. Tem muito homem de caráter, como tem muita mulher de caráter, né? É tudo a questão da postura, né? Tem mulher que é posturada. E vamos aqui com um pouco de polêmica, agora você se tornou um cara que tem uma visibilidade muito alta. Então acontecem casos de você ter interesse também numa fã.
Isso acontece, tipo assim, não é que acontece, já aconteceu. Já aconteceu. Né? Felipe Rett diz que Você o famoso pega fã, sim. Você nas redes sociais de uma pessoa, você admirar. Eu, graças a Deus, eu nunca me relacionei Dá com aquela nenhuma... stalkeada. Nunca me relacionei com nenhuma fã, com nenhuma seguidora. Você acha que é uma forma de te preservar? E isso é um princípio que eu tenho comigo desde quando eu era da igreja, entendeu? Por exemplo, por mais que eu era solteiro durante um certo tempo, eu nunca me envolvi com ninguém das igrejas que eu frequentava. Eu acho que isso fez eu me tornar quem eu sou. Eu sempre olhei para o ambiente e falei assim, pô, aqui eu tenho que respeitar. Não é que eu me envolvesse com alguém e iria trazer um de respeito, mas eu sempre tentei procurar fugir da aparência do mal. Então você é um cara que se preserva, né? Assédio de fãs não é algo comum pra você. Não, nunca me envolvi, né? Nunca com nenhuma fã. E é como eu disse, esse é um princípio meu, entendeu? Eu levo muito o meu trabalho a sério. Claro, né? A gente é ser humano, a gente tem nossas fraquezas. Com certeza. A gente tem que saber separar as coisas, porque às vezes eu posso deixar me levar pela vaidade e pelo fato de ser uma pessoa que tem bastante visibilidade, ter facilidade para poder pegar a isca e talvez não seja aquilo que eu quero, e aí eu posso tanto me confundir quanto confundir a outra pessoa. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente, entendeu? Não é que a outra pessoa não serve, não presta. Não é isso. Aqui não é para mim, pô. Se valoriza, né, pô? Você sabe o que te agrada. Claro. Você sabe o que é bom para você. Você sabe, os seus olhos sabem o que deve olhar e o que deve se esquivar. Legal a tua visão. É o famoso onde ganha o pão não come a carne. Não, porque se for para fazer, tem que fazer de verdade. Eu acho assim, não adianta fazer por fazer. Tem que ter sentimento, pô. Até porque, pô, tu tá gastando uma energia que não é qualquer energia, né? Não, é verdade. Eu gostei de uma instrumação. As pessoas levam a sexo, tipo assim, como Analisam, qualquer né? coisa, pô. E sexo é uma das coisas mais importantes, mais gostosas do ser humano viver, pô. E muitas das vezes Fazer por se fazer, né? desgastam Qualquer pessoa. qualquer pessoa, qualquer parada. Eu falei isso essa semana no meu Insta, que, pô, sexo é uma parada muito séria. As pessoas, apesar de estar algo muito banalizado hoje, é parada de alma. Às vezes tu tá tudo bem, tu se relaciona só por se relacionar, tu volta cheio de coisa ruim. Não, então, hoje em dia a maioria das pessoas elas estão sofrendo na vida sentimental justamente por isso. Por causa de quê? Porque hoje a gente vive na era da intensidade. Te conheci, gostei de você, você tem um belo sorriso, sabe? Você me agrada, eu te agrado, você sentiu atração em mim, eu senti atração em você, viu o tesão, vamos pro quarto e aí a gente transa. Então, tipo, tá tudo muito assim. Então as pessoas acabaram... Tudo muito rápido, né? Sabe? Sei lá, mudou muita coisa. E aí acaba entrando uma confusão no ser humano. Por causa de quê? Porque quando eu me relaciono com você, quando eu jogo minha energia para dentro de você, isso demora um tempo para ela sair de você. Já foi comprovado cientificamente falando que quando a gente tem uma relação sexual com outra pessoa, a nossa energia fica dentro dela aproximadamente 3 meses. Ou seja, dentro de você tem uma preocupante energia... isso aí, ó, galera. Dentro de você tem uma energia, sabe, que não faz mais parte de você, porque ela não vai continuar correndo, só que mesmo assim você está se envolvendo com outra pessoa, aí você está trazendo para dentro de você outra energia. Aí a tua vida começa o quê? Uma confusão, que você não consegue dar certo com ninguém. Aí você entra num relacionamento, sabe como? Achando que vai dar errado. Porque você está sempre insegura. Por quê? Porque dentro de você há essa confusão. Pelo simples fato de você deixar se levar pelo momento. Eu quero. É bonitinho. É gostosa. Então vamos embora. Só que no final das contas, você vai ter que pagar o preço. De alguma forma prejudica, a vida desanda. É o que eu falo. A vida é um morango, pô. É a gente que faz com que ela se torne limão e fique azedo. É sério. Eu acredito, eu concordo. Gostei da tua visão, cara. Zero masculinidade frágil. Aqui você... Realista, né? Tô sendo bem sincero. Eu gosto, Luciano, da forma com que eu levo o delas, porque eu gosto de uma parada natural, espontânea, que não tem nada combinado aqui. Eu gosto de sinceridade, sabe? Verdade. Vir um cara aqui todo posturado, falar um monte de
mentira que eu sei que é mentira, não cola. Então eu gosto disso, eu gosto dessa espontaneidade, da forma que tá fluindo. Tipo assim, eu sou o que eu sou. É o que eu falo pra todo mundo. As pessoas que, fulano mudou. Não mudei, pô, continuo mesmo. Entendeu? Certo. Só que eu tenho uma visão de diferente de muitas. Não dá pra andar junto, pô. É isso. Seguir a paz com todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Educação. Valeu. É isso. Tchau. Vamos pro próximo tema? Vamos Bem esclarecido. Foi, gostei. Próximo. 3. Número 3. É sobre isso. E é sobre isso, galera. Viu? Política. Tema... Hoje em dia a política está bem mais falada do que antes, mas ainda é tabu para muita gente. Eu já recebi convidado aqui que mete uma bronca lá na internet, mas optar por me surpreender com o posicionamento ou simplesmente não querer falar, eu deixo super à vontade. Convidado meu só fala do que quiser falar. Você é um cara que tem um lado, eu sou direitista, sou esquerdista, sou conservador, sou liberal. Eu levo a política como futebol. Tanto a esquerda quanto a direita. Que nem agora. Tava jogando Flamengo e Corinthians. Quem ganhasse pra mim tava bom. Eu torço pros dois. Eu torço pra quem tá ganhando. E se o lado da política, que tiver no comando, tiver favorecendo a sociedade, pra mim não importa quem ele seja. Pode ser direita, pode ser esquerda. Pra mim tá tudo ótimo. É um pouco perigoso, porque diferente do futebol, o futebol não influencia a vida de muita gente, né? Agora a política, dependendo de quem assuma, pode prejudicar demais o povo. Com certeza, mas aí que tá. Eu acredito que o pior só fica se você querer, porque não vai ser eles que vão mudar a sua vida. É por isso que pra mim é como se fosse o Flamengo e o Corinthians jogando junto, não importa, por causa que o deles estão certo, eu tenho que correr atrás do meu. Tá entendendo? Fulano ganhou a eleição. Vai abaixar isso. Tudo bem, existe um processo para que isso aconteça. Tá, mas até que esse processo não chega, tá tudo aumentando. Então, tipo assim, pra mim, qual é a diferença que fez? Pra você, não sei, mas tô falando pra mim. Pra mim, eu tenho que correr atrás, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar. Eu particularmente não fico muito assim, focado nisso. Fulano aí, eu fico vendo os caras querendo se matar. Por causa de esquerda, por causa de direita. Eu acho que ninguém tem que se matar. É igual ao futebol, sou contra o time. Eu sou Flamengo, sou corintiano. Pô, céu. Eu sou Flamengo, sou Flamengo. Estamos no Rio de Janeiro. Tudo certo. Pô, sou vascaína, cara. Só que o meu time não interfere na vida de quem me segue. Agora, a minha escolha, a minha decisão política pode ferrar a vida de muita gente. Então, assim, é um assunto que eu me preocupo bastante, eu procuro sempre me manifestar, falar acerca, porque diferente do Vasco, o Vasco ganhar ou perder não influencia na vida de quem está me escutando, o meu posicionamento político pode influenciar, porque tem muito bandido que às vezes, por conta da nossa ausência de posicionamento, pode assumir sim, prejudicar a vida dos menos favorecidos, né? Porque, por exemplo, você é um cara que eu acredito que tenha estabilidade hoje, é um cara que corre atrás do teu, honesto, trabalhador, só que tem muito trabalhador honesto que está se prejudicando, porque, por exemplo, o salário lá de ministro do STF foi aumentado em não sei quantos por cento, mas o salário mínimo não aumentou nem R$20, né? Então, assim, é perigoso quando eu começo a deixar largado, eu deixo um assunto de qualquer jeito, porque interfere diretamente na vida do meu próximo, né? Mas respeito, vamos pro próximo tema? Vamos sim. Mas também eu sou contra se matar por causa de política, cada um com seu malvado favorito, e é isso. Eu particularmente, eu não tenho mesmo, sinceramente, assim, quem você vota? Quem? Porque assim, pô, eu não conhecia a pessoa, eu sou muito assim, dos dois lados, cara ou coroa, tá entendendo? Aí, pô, tem uma certa coisa aqui que eu não tive o conhecimento, foi oculta de mim. Talvez tenha outra coisa aqui que foi oculta, ou seja, a mídia me passou isso, a internet me passou aquilo, tu fica meio que vendido. Então, o que eu sou? Eu sou a favor daquele que faz o bem
para a sociedade, irmão. Infelizmente, o que a gente está vendo aí é que se a sociedade não acordar para a vida, porque se unir parece que ninguém se une mais. Uma das coisas que eu acho mais bizarra no período de eleição é o que eles mais usam, os hospitais. Tá entendendo? Pô, todo ano você ouve a mesma coisa. Vamos fazer isso no hospital tal. Ou o hospital tal tá precisando de tal. Entra político, sai político. Entra ano, sai ano. Entra dinheiro, sai dinheiro. O cofre enche, esvazia. E o hospital tá sempre precisando. Ou seja, aí já não é mais a política. É o sistema por trás da política. Por causa de quê? Por que o hospital nunca fica pronto? Porque se o hospital ficar pronto, como vai fazer a próxima campanha? Dizendo que vai trazer médico para dentro do hospital. Por isso, Luciano, a importância, a galera que me segue aqui sabe que eu costumo ser bem transparente, por isso a importância de saber escolher. Porque se colocar político correto, igual políticos que eu já dei, pouquíssimos, eu dou minha cara a tapa por muito pouca gente, boto minha mão no fogo por muita pouca gente, porque eu não confio se minha mão vai voltar intacta do fogo. Mas por isso a importância de vocês escolherem bem, conhecerem e cobrarem em quem vocês depositam o voto de vocês. Porque depositar o voto para quem só aparece em período de eleição pedindo voto é muito fácil. E esse exemplo que você deu dos hospitais, por exemplo, que nunca ficam prontos, por isso a importância de colocar político correto lá. Da mesma forma que teve político que fiscalizou hospitais de campanha do Covid-19, que botou governador na cadeia, político que fiscalizou. É importante o povo saber em quem está depositando o voto, para depois não... político que só vai em período de campanha perto das igrejas usar altar para pedir voto. O que eu mais vi foi cantora famosa, de gravadora famosa, que somem o tempo inteiro, nunca tiveram no cenário político, mas em período de eleição apareceram para usar os altares para pedir voto. Mas aí que entra, o que acontece? O sistema em si. O sistema ele é assim. Pô, vamos lá. Você está aqui me entrevistando. Pô, excelente entrevista. Você é uma pessoa justa. Sim. Então, amanhã depois de você se candidatar, você tem o meu voto. Só que você tem o meu voto baseado no que eu sei sobre você agora, antes da eleição. O problema é que quando você chega lá, existe todo um planejamento que você tem que seguir. E que se você não seguir, você está fora. Existem pessoas que entram para o sistema, e existem pessoas que o sistema coloca. E quem o sistema coloca não sai por conta própria. É tipo um policial, você acha aí, pô, policial não presta, policial é aquilo. Pô, mas o cara em si, dentro dele, tu acha que ele quer fazer o que ele não está fazendo? Depende. Não, nem 100%. A gente não tô querendo generalizar. Eu não estou generalizando, mas muitas das vezes ele é obrigado a fazer uma certa situação, porque se não fazer, você sabe como é que funciona. Você é um cara, hoje, deixa eu te fazer uma pergunta, você é cristão evangélico? Você tem tua fé em Cristo hoje? Você crê em tudo que tipo, a Bíblia está escrito, discorda? Tu é um cara que acredita na Bíblia? Assim, acredito na Bíblia, mas acredito mais na minha fé em Cristo. Não, perfeito. Porque, por exemplo, eu sempre dou José como exemplo. O ambiente me faz ou eu faço o ambiente. Eu acredito que, de fato, tem muito político que, ao conhecer o sistema, se corrompe, se vende, da mesma forma policial. Eu acho que em toda instituição, em todo local que você entre e tenha um grupo de pessoas com pensamentos diferentes, há quem se venda e há quem escolha manter a postura. E foi o caso de José. José foi governador e José transformou o ambiente que ele estava. A Bíblia diz que toda a autoridade da terra é constituída por Deus. Por isso eu sempre falo da importância de crente se manifestar e colocar no poder quem luta pelos mesmos princípios, pelos mesmos valores. Porque como eu tenho a minha vida pautada na Bíblia, eu vou colocar no poder um político que vá contra tudo aquilo que eu acredito e a minha fé, tudo aquilo que eu creio. Mas aí que tá, o problema é que geralmente quem vai para esse segmento, não estou querendo generalizar, quem vai para esse segmento ele já está enraizado. Querendo ou não, parece que é tipo assim, a pessoa já cresce com aquele intuito, ou seja, ela não quer. Existem momentos na vida, existem pessoas que roubam por roubar, existem pessoas que roubam para comer.
Depende, eu discordo um pouco disso, porque eu acho que da mesma forma que tu corre atrás do teu, tu faz o teu. A minha mãe, por exemplo, minha mãe trabalhou em shopping a vida toda para dar o melhor para mim e para minhas irmãs. É da mesma forma que tem trabalhador que acorda 6 horas da manhã para ganhar 1.200, 1.300 reais por mês, todo mundo tem essa capacidade. A diferente é que tem um monte de jovem de 15, 16 anos que prefere portar um revólver e botar um revólver na cabeça de trabalhador, muitas das vezes não é para comer, porque para mim esse mundo de que vagabundo rouba para comer é muito na cabeça de gente de esquerda, porque para mim vagabundo rouba para ter um tênis de marca, para ter um anel de ouro igual o teu, ou um boné de marca igual o teu. Para mim, jovem que não quer acordar cedo para trabalhar, dá essa desculpa de que entra pra vida para comer, mas na verdade para mim entra pra vida para ter um iPhone igual o nosso, um tênis de marca igual o nosso. Foi por isso que eu falei, existem pessoas que roubam por roubar e existem pessoas que roubam para comer. Essa é uma linha de raciocínio que a gente não pode descartar. Existe o trabalho, existe, mas a gente também tem que ser realista, né, de saber que isso existe. Tem gente que rouba para poder comer. Tem gente que rouba para poder trabalhar. Qual tá errado? Os dois, pô. Tá roubando, tem que acordar e tem que trabalhar. É isso. Mas, entende mais ou menos aonde que eu tô querendo chegar? Eles já não, pô. Eles já são enraizados, eles cresceram para aquilo. Eles vão fazer aquilo, eles não têm outra opção. Pelo menos é o que eu penso. Essa é a linha de raciocínio do Luciano. Existe todo um berçário. Pelo menos eu penso assim. Não, tá respeitada a sua opinião. Vamos pro próximo tema. Próximo número. Vamos no 5. Número 5, gente. É sobre isso. É sobre isso. É bom que aqui a gente pode concordar, discordar, e é sobre isso, né? Um papo saudável. Onde a gente pode concordar, a gente pode discordar. É isso. Família, cara. Você é um cara que você se considera família? Meu período da minha infância não foi um período muito família, mas eu aprendi a ser por não ter. Hoje eu abraço, né? Eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas. Eu gosto quando elas me têm como irmão, alguns como pai, outros como filho. Porque eles também tem que se pôr como filho, né, para uma pessoa. E hoje eu vejo a vida de outra forma. Hoje eu tento dar para os meus filhos o que eu não tive. Né? E graças a Deus, isso é uma coisa que eu posso bater no meu peito com orgulho. Tá entendendo? As mães dos meus filhos, elas podem falar o que quiser, mas não quer dizer que ele foi que ele é um mau pai. Graças a Deus eu sou um bom pai. E eu tenho orgulho de falar isso e falo isso, e não é para ganhar ficha, crédito de ninguém, não. Eu não tive uma boa família, mas estou construindo uma boa. Legal. Você não deixou os teus traumas de infância transformarem você naquilo que você teve ausência. Muito pelo contrário. Eles me mostraram o que é ser sozinho. Né? Eu tive que sair de casa com 14 anos de idade. Tive uma vida meio que complicada, né, entre meu pai e minha mãe. Aí entrou uma terceira pessoa, madrasta, e ficou aquela confusão toda. Então, tipo assim, eu tive que seguir minha vida. Eu fui pai muito novo também, meu filho hoje tem 14 anos de idade. Você é bem jovem, né, Luciano? Já tenho um filho de 14 anos de idade. E hoje eu vejo a vida assim. Antigamente meu pai falava assim, filho, é isso. Eu falava assim, que isso, pai? Tá doido? Hoje eu vejo tanto que ele estava certo. Hoje eu consigo enxergar também como pai, sendo filho. Eu aprendi a ser filho depois que eu me tornei pai. Pode. Essa foi a realidade. Bacana, né? Eu ainda não tenho filhos, mas tenho amigos que são pais, amigas que são mães, e falam muito isso, né? Às vezes os filhos trazem uma maturidade que antes de você ser, você talvez não tivesse, né? E aí você falou algo bacana, que depois que você se tornou pai, você compreendeu algumas coisas que o teu pai te falava, né? Aprendi a ser filho. Que aí tu enxerga pelo fato de tu conhecer um pouco mais a vida, tu chega no período da tua maturidade, tu sabe o que é certo e o que é errado, tu percebe as pessoas que estão em sua volta, tu vê o tanto que elas jogam, sabe? Tu começa a ver a maldade, tu vê que ninguém é fiel a ninguém quando se trata de dinheiro, sem querer generalizar, mas às vezes a gente fala assim,
mas é a realidade, quando o dinheiro entra, tudo muda. Que nem ontem eu fui no cinema, né? Aí tava vendo uma nova série de Need for Speed. Aí tinha uma cena ali que o cara sequestrou os filhos, a mulher de todo mundo, tal. Aí pegou e falou assim, vai lá e mata ela. Ou seja, os cara mesmo, que era patente dela, que ela confiava, pelo simples fato de todo mundo estar preso ali, viraram a arma para ela. Só que resumindo, ninguém conseguiu salvar a família de ninguém, todo mundo morreu, mas poderia ter acabado com a história se tivesse matado o cara, mas preferiram trair. Verdade. Tem pessoas que não têm nem intenção de te matar e têm a intenção de te trair, né? Por isso a importância da galera que está assistindo a gente. Acredito que tem um público bem jovem nos seguindo, como eu disse, você é jovem, eu sou jovem. Por isso a importância da galera escolher bem o pai dos seus filhos, como você disse que a mãe dos teus filhos, as mães, né? Nunca vão poder dizer que você é um pai ruim, e é importante isso, né? A galera saber escolher quem querem para ser pai dos filhos, quem querem para ser mãe dos filhos também. Isso é muito importante. É muito importante. Inclusive, um beijo para minha mãe. Não tenho pai, mas tenho mãe que é pai e mãe. Assim como tem muitos pais que são pai e mãe, tem muita mãe que é mãe e pai. É a importância de você escolher bem. E assim, eu acredito que também existem muitas pessoas também. É aquele, né, o hereditarismo, né? Existe, infelizmente, isso é real. É uma das coisas que é real mesmo. Tu vê a família, tu vai começando a estudar as pessoas, se relacionando com a pessoa de uma certa forma que tu olha para a família da pessoa e tu fala assim, caraca, essa pessoa está se tornando a mesma coisa. Existe e isso é em 99%, vou botar 99% que é muita coisa, mas 90%. O famoso filho de peixe, peixinho é. Peixinho é. E sabe o que é o pior de tudo? Que a gente vê, enxerga, sabe que está indo para o mesmo caminho, mas não consegue se desviar. E isso é uma das coisas que é muito forte, não é? Você tem que olhar para você, enxergar o seu valor, sabe? Confiar em você, ter fé em quem te chamou em primeiro lugar e falar para você mesmo, isso aqui não é para mim. Porque tem muita gente que está dentro de um relacionamento porque não tem um teto. Porque a vida toda foi brigando com o marido, até que a mãe, o pai, os familiares olharam e disseram assim, aqui você não entra mais, porque toda hora você volta, então agora você brigou com ele, você fica na casa dele. Aí a pessoa fica na casa, aguentando, engolindo, tolerando, até que chega um certo tempo que ela explode, quer ir embora. Pra onde que ela vai? Não tem pra onde ir. Aí arruma um cara que tem um teto, e aí ela vive por causa do teto, porque ela não quer a opressão que ela tinha lá atrás. E aí ela vai vivendo essa vida. Tipo, tá tudo bem, pô, dá pra levar. Pelo menos agora eu não tô sofrendo aflição. Pelo menos agora eu não tô sendo agredido. Mas pode tomar uma decisão de reconstruir, de começar do zero. O problema da minha geração é que ninguém quer começar do zero. Verdade. Sabe, ó, eu tenho uma frase que eu falo, comece do zero se for necessário, mas tem que começar. Começa lá na kitnet com um colchão, com uma garrafa de água. Mas não permita que a sua vida seja como a vida de alguém que você presenciou tanto. Não viva relações abusivas só por comodidade, sai da zona de conforto. O problema é que a gente está se tornando aquilo que a gente mais julga. A gente está dando oportunidade para esse monstro entrar dentro da gente. E eu tô falando aqui no modo geral, eu tô me colocando, sabe? Eu não tô falando só quem age. Mas a gente fica dando essas certas ilegalidades e é o que acontece. Hoje tu vai numa igreja, a maioria das pessoas que estão lá estão doentes. Qual é a doença dela? A maioria, hereditária. Que a mãe não foi feliz, que fulano não é, que você também não vai ser. Aí entra a depressão, relacionamento não dá certo. Aí junta uma coisa com a outra, quero me matar. Galera, por isso, escolham bem, ao invés de vocês escolherem um tralha que vão deixar vocês sozinhos em casa com filho pequeno, que vive com cigarro na orelha, cabelo pintado, gaiola de passarinho na mão com a calça caindo. Sai fora. Foge disso.
Não, foge disso. E não é generalizando, não. Mas a possibilidade de você encontrar um bom marido em um baile funk é bem mais baixa do que você encontrar um bom marido em um ambiente de pessoas que trabalham, um ambiente de trabalho, talvez. Quer ouvir uma realidade? Por favor. O ambiente que você frequenta revela o que você procura. Concordo. É o famoso quem anda com porco, farelo come. O que eu vou achar no meio de um baile funk com um monte de gente portando fuzil fumando maconha? Não sei se tu for uma pessoa de muita fé, né? Eu vou chegar lá já profetizando na vida do cara. Você vai ser um bom marido, você vai ser pai de família. Eu, pelo menos, nunca diretor de empresa. Não consegui viver e nem ver, né? Presenciei alguns namoros, né? Mas a finalidade mesmo de pessoas que se encontraram nesses lugares, ainda não. Mas aí, só pra gente finalizar e pular pro próximo tema, família, eu tive um namorado, cara fenomenal, hoje é casado, Juan, teve uma filha agora recentemente, a minha ex-sogra, Mônica, pastora Mônica, ela falava o seguinte: Júlia, se o cara é um bom filho, a possibilidade dele ser um bom marido é muito maior. Agora, olha para a vida do cara. Se ele é um péssimo filho, se ele é um filho que desrespeita os pais, que não respeita a própria mãe, ele vai ser um péssimo marido. Porque se não tem respeito pelos pais, vai ter respeito pela esposa. Então, é isso, galera. Avaliem isso. E eu quando namorei eu tinha 14 anos, e eu cresci com isso. Hoje eu tenho 23 e eu guardei isso. Analisa o contexto do cara, se ele é um bom filho, né? Se ele é respeitoso, né? Se o cara desrespeita dentro de casa, por que ele vai respeitar a nova casa dele, né? Tem que saber escolher. Tem que saber escolher. Próximo tema, produção. E é aquilo, não pode ficar pensando que a pessoa certa é perfeita. Existe isso também. Muito importante. Porque a pessoa certa, ela vem cheia de defeitos, manias. Com certeza. Ela te contraria diversas vezes. Ela não aceita muita coisa que você acha que ela iria aceitar. Ela não tolera. Até porque quem ama não aceita tudo. É mais a paixão, né? A paixão é aquele negócio que você tá lá obcecado. Caraca, que perfeição! Mas o amor não. O amor eu sei que você é tudo defeituoso, que você tem mania, que eu não gosto, que você deixa a xícara suja na pia o amor é uma parada inteiro. muito louca. Eu acho que um filósofo... Acho que não existe filósofo na Terra que consiga explicar, de fato, o amor. Ele é uma loucura que só quem vive sabe e não sabe. O amor são pessoas imperfeitas que buscam viver algo... Eu fico com a Bíblia de que o amor é bondoso, de que o amor suporta tudo. O amor, gente, porque você sabe o que é amor e você sabe o que vale a pena, né? Porque ficar colado em uma pessoa por pura paixão, uma hora a paixão passa. E uma frase que eu falo muito: a paixão é igual a chuva de verão. Vem com muita intensidade e vai embora com muita intensidade. E sem contar que existem pessoas que nem te amam de verdade, né? É verdade. Mas pelo simples fato de saber que você é uma pessoa boa, elas querem fazer com que você permaneça na vida dela. Por quê? Porque ela não quer ver você fazendo na vida de outra pessoa aquilo que você fez durante muitos anos na vida dela. Então o que ela faz? Ela te prende. Ela não te ama, mas também não te larga. E isso acontece muito justamente nessas situações, como a gente estava conversando anteriormente. Pessoas mal decididas, mal resolvidas, pessoas indecisas, elas trazem essas confusões todas. É verdade, concordo. E, gente, o Luciano quer das frases, ele que é famoso, não sou boa igual ele nas palavras, não. Mas se fica em conselho, não aceitem menos do que vocês merecem. Não fiquem presa a uma pessoa por comodidade. Não fiquem em uma relação sem amor por simples medo de começar algo novo. Né, Luciano? Porque às vezes o medo de ficar sozinha fazem as pessoas ficarem em relações tóxicas, em relações péssimas, em relações abusivas, por medo de a famosa brincadeira em roda entre amigos, vai ficar pra titio, né? Que seja melhor ficar pra titio do que estar colado em uma pessoa desrespeitosa, que trai, que não ama, que me dá menos do que eu mereço. E o pior é que quem oferece menos do que você merece são justamente a pessoa que te conhece, sabe do seu valor. Só que é aquilo, é até uma frase que eu tenho, eu digo assim, as pessoas sabem do seu valor. O
que elas não sabiam que um dia elas iriam te perder. Então, tipo assim, elas não te valorizam porque elas já estão acostumadas com aquilo que você oferece. E pelo fato de você oferecer constante, para ela é qualquer coisa, só que não é qualquer coisa. Vai perceber o valor quando perder. Quando perder, só que é tarde. É tarde, ouviram, né, galera? Vamos pro próximo tema? Acho que já foram 3, né? Ah, foram 3. 2. Número 2. É sobre carreira. Ótimo. Você que é um criador de conteúdo, influenciador digital, como isso começou na sua vida? Conta pra gente um pouco da tua trajetória. Então, tudo começou foi de uma forma... Como é que eu posso explicar? Eu era da igreja, né? Frequentava a igreja. Aí, na verdade, eu não acreditava em Deus, né? Eu ficava vendo aquelas minisséries de Davi. Davi pegou uma pedrinha, pegou na cabeça do gigante, derrubou. Falei, pô, isso é uma mentira, isso é um 7. Aí eu trabalhava aqui no Recreio, no Shopping Bandeirante, na empresa CETEC. Eu era administrativo. Aí, uma certa vez, eu tava vendo essa cena de novo. Eu falei assim, não é possível, cara. O cara com uma pedrinha derrubar um gigante. Aí eu, Deus, se tu existe mesmo, tu vai ter que me provar. Passaram-se 2 anos. Aí eu tava com uns amigos. Aí eu tinha que trabalhar no dia seguinte. No mesmo dia, na verdade, só que eu falei assim, vou meter um atestado. E vou ficar com meus amigos até tarde. Do jeito que eu falei que eu ia chegar no hospital para pedir o atestado, foi do jeito que eu cheguei. Só que antes disso, teve um encontro com Deus, né? Aí, nessa eu tomei um copo de vinho, que eu fiquei tonto, e nesse que eu fiquei tonto, comecei a ouvir uma voz. E a voz começou a falar comigo. E eu entrando dentro do chuveiro, aí a voz, olha como é que o diabo, olha como é que ele quer te matar. Já viu alguém se afogar embaixo do chuveiro? Mas eu tava morrendo embaixo do chuveiro afogado. Aí falou, olha como é que ele quer te matar. Mas eu não vou deixar ele te matar. Você brincou com a doença. E com a doença nunca mais se brinca. Você me pediu uma prova que eu existo. Estou te provando. Você vai ser curado, mas só no hospital. Fui pro hospital. Cheguei lá do jeito que eu falei que eu ia estar. Fraqueza, tremendo. E a voz falando comigo ali o dia todo. Nessa época eu morava com meu pai. Aí cheguei em casa, né, vim do hospital, já me deitei logo no chão. Fui dormir. Aí meu pai, Teca, tá acontecendo alguma coisa com o Luciano, porque ele não é de dormir a parte da tarde. Ela, é estranho. Aí meu pai, Luciano, o que tá acontecendo? Aí eu, pô, não vou falar pro meu pai que eu tomei um vinho e fiquei tal. Pô, não vou falar isso, aquilo, outro. Aí a voz fala, pô, eu falei, ele não tá nem perguntando mais. Aí a voz falou assim, ele vai te perguntar. Aí meu pai perguntou, Luciano, o que tá acontecendo? Aí eu falei, mas eu vou falar o que pra ele? Aí ele, fala o que aconteceu. Eu falei, não pai, eu brinquei com a doença não se brinca. Só que eu era uma pessoa assim, que eu falava, sabe, besteira, sabe, aquela criança meio acelerada. E quando eu falei isso, eu brinquei com a doença, pai, que a doença não se brinca, meu pai falou assim, viu, Teco, como é que o Luciano falou? Que ele brincou com a doença. Nesse dia eu fiquei conversando com a voz o dia todo, ela conversando comigo, e no outro dia eu acordei sem dormir. Mas parecia que eu tinha dormido uma semana. E nisso a Sofia tinha acabado de nascer. Sua filha? É. E aí ela teve um resfriado, né? A gente levou ela Ela nasceu foi de 7 meses. Ela pegou um resfriadinho, que ela não estava conseguindo respirar. E aí o médico disse pra gente, que ela foi umas 3 vezes pro hospital, que se ela voltasse de novo ela ia ser óbito. Aí a voz disse pra mim assim, ó, pra eu te provar que eu sou Deus, amanhã quando tu acordar, você vai lá, que ela morava na rua de trás, meu pai mora na Esmeralda, ela morava na Margarida, né? A gente não era casado. Aí quando você acordar, sua filha vai estar curada.
Aí levantei de manhã cedo, tô vindo pra rua de trás pra ir ver minha filha, bato de frente com a minha ex-mulher. Aí eu, e a Sofia? Aí ela, a Sofia tá bem. Aí eu, na hora assim, aí a voz, quer que eu te prove mais alguma coisa que eu sou Deus na tua vida? Aí eu passei a acreditar em Deus. Aí fui pra igreja. Cheguei lá na igreja e o pregador tava pregando. Falou, tu quer Jesus? Falei, pô, quero Jesus não. Se eu aceitar Jesus eu tenho que parar disso, eu tenho que parar com aquilo. Né? Na época eu era produtor de evento, fazia uns trabalhos assim, funk, essas paradas, e pô, era uma parada boa, né? Na época dava pra tu tirar um dinheiro legal. Eu vou ter que abrir mão disso tudo e tal, não, que eu não quero, não. O cara olhou pra mim e disse assim, quando tiver com esse pensamento, nunca vai aceitar Jesus. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu falei, agora ele tá lendo minha mente. Eu falei, vou lá na frente para não deixar esse cara mal. Pô, quando eu aceitei Jesus, todas as vontades que eu tinha passado. Acredito. Aí fui pro monte numa quarta-feira. Isso é pra resumindo, né? Fui pro monte numa quarta-feira. Tava chovendo. E o pregador tinha dito que eu ia ser um pregador. Aí eu falei, poxa Deus, até ontem eu não te conhecia. Aí, como é que eu vou ser um pregador? Onde que eu tava parou de chover. E uma voz veio e disse assim, não se preocupe com o tempo, porque eu sou o tempo. Aí com 3 meses de ministério já estava pregando. Aí a minha primeira pregação, eu elaborei um sermão, né? Filho pródigo, cheio de folha. O ventilador bateu, as folhas voaram tudo, todo mundo rindo da minha cara. Aí o pastor me pegou assim. Tá vendo esse daqui? Que vocês riram? Hoje vocês estão vendo ele aqui, mas amanhã vocês vão assistir ele pela televisão. Aí se passaram-se 3 meses. Eu tava pregando em São Paulo. Bacana. Aí fui convidado, na época, pela, eu acho que é Boas Novas. TV Boas Novas? É, pastor Sérgio Costa. E aí, eu tomando banho dentro do banheiro, no dia do convite, a voz disse pra mim assim, e eu te falei que eu ia fazer? E aí, Luciano, que bacana! E só para mostrar pra galera que não tem nada combinado aqui, vou pedir pra produção colocar o último tema da dinâmica, que tem a ver, ó, religião, com tudo que você já começou a falar, porque às vezes a galera deve achar, não, é tudo combinado entre eles, e não foi, não é o caso. Não. Ao contrário, você começou a falar sobre a tua vida com Deus, as experiências, e o último tema da dinâmica era esse, pode prosseguir. Até porque a minha vida toda ela sempre é puxada pro lado da religião. Eu sempre tento trazer algo para me explicar, né, de forma mais contundente através da religião, dos princípios, né, dos aprendizados que, graças a Deus, a gente teve com o Evangelho, né? O Evangelho, sem sombra de dúvida, me ajudou muito também na minha maturidade. Cristo me ajudou bastante, né? Acredito que essa maturidade que eu tenho hoje foi devido a isso. E foi como eu disse, eu não acreditava em Deus e tal. Tive um encontro com Ele, Deus falou comigo, comecei a pregar, comecei a viajar, aí já saí do Rio de Janeiro, já ia para São Paulo, Minas Gerais. Foi uma coisa surreal, a minha itinerância. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas que não estavam na mesma linha de raciocínio que a minha, sabe? Já estava pro lado da perdição mesmo. E eram pessoas que estavam se negociando a qualquer custo, se vendendo. Então, pelo fato de tu estar na itinerância, saindo para pregar todas as horas, vigília, tu se dá muito com essas pessoas, né? Sim, então, fui conhecendo algumas e ali eram pessoas que eu admirava muito, né? Só que conforme eu fui me relacionando, eu fui percebendo que não era nada daquilo que eu achava. E aí eu fui ficando fraco. Tudo bem que ele não era meu alvo, mas... Enfraquece você ter pessoas querendo como não, referência e ver essas referências e sem querer... E também eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, entendeu? Então, foi difícil pra mim. Aí acabou que eu fui ficando fraco. Até que uma certa vez uns amigos me chamaram para assistir um futebol. Cheguei lá, era uma casa de... Era como se fosse um bar.
sei se tu conhece o Habib's de Campo Grande, tem ali o Barcelona. No de Campo Grande mesmo, ali pegando pro West Shopping. Sim. Aí tem ali aqueles barzinhos ali, né? Barcelona, diversos bares ali. Aí fui ver o jogo de lá, tomei uma cerveja, nisso que eu tomei uma cerveja, tiraram foto, publicaram. Eu não queria tomar cerveja, mas eu já tava fraco, né? Pelo fato de tá convivendo no meio daquilo dali, tá vendo, pô, eu olhava pra pessoa e falava assim, caraca, esse cara é de Deus, e o cara pregava, e o cara cantava, que o fogo descia, só que depois dos bastidores o cara tava na maior vacilação, falando, como é que pode? Isso foi me enfraquecendo, até que eu deixei se levar aonde chegou, né? Fui pra assistir esse jogo, tava bebendo água, depois troquei a água pela cerveja, tiraram foto, postaram, só de compartilhamento na época o Facebook deu, foi 48 mil compartilhamentos. Pastor Luciano é pego em boate, tomando cerveja, tipo assim, e o pior de tudo, que o perfil que me divulgou foi um perfil evangélico. A pessoa era da igreja. Pior ainda, né? E tipo assim, e não era crente novo, sabe? Crente velho. Fez na intenção de prejudicar, né? Não sei o que as pessoas viam. A inveja, ela sempre foi muito constante nesse lado, pelo fato de... Você se destacava, né? Não é Deus, sabe? Eu simplesmente só me entregava para aquilo que eu amo, pô. E as coisas aconteciam, e não era eu, mas eu sempre fui mal visto. Ou eu era visto como o safadão da igreja, ou eu era gay, porque eu tenho minha postura, cruzava minhas pernas e tal. Então, tipo assim, as pessoas nunca me levaram a sério. Mas eu sempre fui crente, eu sempre andei numa linha reta, tá entendendo? Esse foi o meu último ano, foi o ano da minha queda. Quando eu caí, vários pastores de diversos lugares falaram pra mim assim, fala que a foto é antiga. Fala que isso não aconteceu. Por causa de quê? Porque eu levava público. Na época eu pregava, eu fiz uma campanha lá no Largo do Arão, que 3 segunda-feiras eu ganhei 79 almas. Então, ou seja, as pessoas iam para a igreja por causa de Jesus, mas também ia para me ver pregando. Elas sabiam, eu focava para mim poder entregar algo de Deus para as pessoas. Então, isso foi tendo reconhecimento do céu, porém, irritação na terra. Até que aconteceu o que aconteceu e eu cheguei lá na internet e falei, gente, tava fraco mesmo, caí, tá entendendo? E tô disposto a entrar na disciplina, entrei na disciplina, fiquei 3 meses na disciplina, meu erro foi contra mim, não adulterei, entendeu? Não desrespeitei nada, eu fui lá e tomei uma cerveja, pequei contra mim e contra os céus. Eu posso falar como filho pródigo, eu não pisei em ninguém, eu não levei ninguém pro erro. Não expôs ninguém, né? Foi eu que errei, cheguei lá e tipo assim, realmente no momento eu fiquei pensando, e agora? Uma vez eu vi a Bruna Marquezine em um podcast e a Bruna Marquezine fala assim, cara, Jesus é um cara muito legal, o que quebra é o fã-clube. E você sabe que eu já preguei também, né? Acho que foi assim que nós nos conhecemos, pregava né? muito, em altares. isso. E hoje não mais, eu não exerço mais ministério também, porque eu acho que excelente autoridade. Para você estar em cima de um altar, você tem que sim ter responsabilidade, santidade, levar as coisas de Deus a sério. E a partir do momento que eu quero botar um piercing no nariz, que eu quero ter liberdade para fazer algumas coisas, eu preciso entender que o altar exige renúncia. Então, assim, já tem alguns anos que eu não ministro mais, mas da época que eu ministrava, eu guardo uma coisa, que crente que se alegra ou divulga a queda de outro crente, não é crente, é filho do diabo infiltrado dentro da igreja. Porque esse negócio de um expor o outro, eu digo que o único exército que mata os próprios companheiros são os exércitos dos cristãos. Infelizmente. É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo ver a queda do outro, é um querendo ser maior do que o outro, pregar mais que o outro, cantar mais que o outro. E, cara, isso só prejudica a classe dos cristãos mesmo. Poxa, hoje em dia o que tu vê mais aí são os status, né? As pessoas vivem de status. Sim. Devido a isso. É um querendo ser melhor do que o outro, mas é o que eu gosto em mim. Eu não compito, eu não fico disputando com ninguém. O que para muitos vê como trabalho, eu vejo como uma diversão. Eu amo o que eu faço, Cada um eu seu faço. espaço. Então, tipo assim, pô, tu tá na frente, eu tô te aplaudindo, pô. Tu tá isso. com pressa, eu saio da frente para você passar. A minha intenção é terminar o final do dia tranquilo, sabendo que eu fiz o que era certo. Dormir em paz, né? Dormir em paz.
Cara, não tem nada mais gostoso nessa vida quando você se encontra e você fala pra você assim, ó, eu sou foda no que eu faço. Sou feliz, sem pisar em Sabe, ninguém, mano? sem desrespeitar o espaço de ninguém. Tipo assim, as coisas fluem, sabe? Você começa a ver as coisas de outra maneira. Aí tu olha pra um cara que tá fazendo a mesma coisa que você e ao invés de você tentar apagar ele, não, você quer acender ele. Por causa de quê? Porque é o teu nicho. Se ele sobe, você sobe. Claro. A procura se torna maior. Claro. Tá entendendo? Então, tipo assim, infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso Verdade. dessa maneira. Já olha pro lado da inveja, pô, tá fazendo pra querer se aparecer. Não, pô, eu não tenho culpa se eu apareço sem querer. É Deus, pô, eu não sei explicar essas coisas, são muito Quem tem a graça não precisa fazer e graça. eu falo assim, eu falo isso, sabe? Quem me conhece sabe que é com a maior humildade do mundo. Acho que você tá aqui diante de mim, você não é Deus que faz. Deus é bom e eu não tenho culpa, como eu tava dizendo, a minha carreira como ela começou. Saí da igreja, Foi através da queda. Da queda. Depois da queda eu falei, agora, meu Deus. E agora? Mas eu olhei pro céu e falei assim, eu sei quem me chamou. Eu sei quem me fez a promessa. Eu sei que desamparado eu não vou ficar. Não demorou muito tempo, fui na barbearia, uns amigos olhou pra mim e disse assim, por que tu não faz vídeo pro TikTok? Pô, tu fala tão bem, tu se expressa bem. Verdade. Eu fiz. Quando eu fiz o primeiro vídeo deu 700 mil visualizações. Depois eu fiz o outro, deu 1 milhão. Quando eu fui ver, já fui contratado pelo Kuai. Poxa, hoje eu já sou 1,5 milhão. Mais de 40 milhões de curtidas em uma só plataforma digitais. Batendo 900 mil no TikTok. 10 milhões de curtidas nessa plataforma. Meu Instagram tem 350 e poucos. Tô indo para 355. Mas em menos de 30 dias ele bate 3 milhões de visualizações. Ou seja, assim, é tudo muito natural. Eu ganho seguidores sem publicar. Orgânico, né? Graças a Deus, assim, Deus ele tem... E é uma coisa que eu vejo que muitos têm a queda, sobe, volta, mas o meu continua ali, ó. Sabe, nivelado. Eu já sei o tempo, já sei quantas visualização vai dar. Assim, eu já sei, eu aposto nas minhas frases. Tu vai ver frase minha que tu ouviu ela hoje com uma roupa, que tu vai ouvir ela depois com outra roupa. Aí tu vai falar assim, mas é a mesma frase? Eu falo pra você, não é a mesma frase. Parece que é a mesma frase. Ali teve outra entrega, teve outro entendimento. Porque às vezes eu faço uma frase pelo aquilo que eu tô vivendo. Só que aquilo que eu tô vivendo não tem mais sentido com a frase, mas a frase tem sentido com outra situação que eu tô passando. Aí eu já tento transmitir ela com o que eu tô sentindo. Porque se ela não traz um impacto pra mim, como é que ela vai te impactar? Verdade. Então eu tento me relacionar. Então eu acredito nas minhas frases. Eu não posto frase pra ela dar 5 mil visualizações. Com todo respeito, nada contra. Eu posto frase pra ela dar milhões de mil visualizações. Tá certo, tem que pensar grande, não é mente pequena. Sabe por causa de quê? Porque eu sei que a frase é boa. E se a frase não conseguir chegar na onde que eu quero, eu já falo, sabe o quê? Que tá errado o algoritmo. O algoritmo. Ele não tá entregando. E é o que acontece. Eu vou lá e faço de novo. O que acontece? Viraliza. Viraliza. Cara, parabéns. Eu acredito. E hoje, se tu pegar o meu perfil, e isso eu não tô falando de mim, não. A gente estamos diante das câmeras aí. Não tem um criador de conteúdo que mais publicou vídeo do que eu. Eu tenho muitas frases. 80% dos criadores de conteúdo de motivação do meu nicho, que trabalha da mesma forma que eu trabalho, a maioria deles fazem as minhas frases. E eles mandam mensagem pra mim, gostei dessa. Eu falo, pode fazer. Não te atinge. Não, muito pelo... Tem vários perfis no Kuai com a minha foto, vários fake. Tu vai ver vários vídeos passando com as minhas motivações. Ah, por que tu não denuncia? Eu não te dei o crédito. Eu não quero saber. Eu quero que a mensagem chegue. Visão de águia. Quem olha do alto não se preocupa com a minha vida baixo. toda eu descobri que existe 2 tipos de pessoa. O que cria e o que copia. Eu decidi ser alguém que cria. Para que o que copia, me copie. E aonde que eu não vou, onde eu não vou, minha voz vai. Onde minha voz não vai, minha frase chega. É isso. Ponto final. Eu não quero saber, fulano publicou, se eu te falar aqui de famosos que pegaram minha frase. Não vou falar por causa de ética, é famoso mesmo. Eu acredito. 40 milhões, sabe? 5 milhões. E assim,
De quem é a frase? Eu era muito recente, muito novo, pô, fazia a frase, os caras grandão vinham e pegavam. Só que é aquilo, eu tenho o meu brilho, eu tenho a minha essência. Com a convicção eu de que tenho. você que criou aquilo ali, né? E eles sabem, por causa de que a maioria deles me segue. Legal, cara. E a gente conversa, tipo assim, o cara tem 10 milhões, e a gente conversa como se todo mundo tivesse 10 milhões, mas eu tenho 300 e pouco. Eles me ligam, me pedem conselho. Teve um que foi ingrato comigo, que dá até vontade de citar o nome, mas não vou citar. Foi uma pessoa que eu ajudei, tá entendendo? O cara é evangélico, né? Furou comigo 2 vezes, até mesmo num podcast. E foi uma pessoa que eu ajudei. Hoje ele é agenciado, recebe pela plataforma. Isso aqui eu não tô querendo jogar na cara, mas eu acho que a gente tem que ter o mínimo de gratidão. Gratidão, sabe? Ou então, já que tu não sabe ser grato com as pessoas, seja sujeito homem, honre com a tua palavra. Agora, não faça vender uma imagem sua que você me passou que nela não existe. Porque senão quebra a cara 2 vezes, contigo e com quem eu tentei te vender. É verdade. Cara, muito bom. Gostei de ouvir tua história, né? Você é um cara que se reinventou depois da queda. É um cara que conseguiu, porque tem gente que usa a queda para ficar caído. Você usou a queda para levantar muito mais forte, muito né? mais forte. E foi um uma coisa, impulso. Foi uma coisa absurda, porque assim, a credibilidade que eu tinha nas igrejas, quando eu era evangélico, não é a mesma que eu tenho hoje estando fora. Mas também eu percebi que hoje eu sou mais crente do que quando eu estava na igreja. Hoje tu não vai me ver bebendo, fumando, tu não vai me ver perdendo noite de sono. Ah, Luciano, mas tu não curte? Curto. Mas como é que eu posso te falar? São coisas, sabe, bem light. Não vou perder uma noite, uma madrugada numa balada com qualquer pessoa. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. É uma madrugada perdida que não tem mais volta. Tem que ser com as pessoas certas, pô. Uma parada maneira que vai te fazer feliz. Que tu vai levantar com aquela ressaca, tu vai falar assim, pô, valeu a pena. Tô passando mal, o estômago tá doendo, mas eu fui feliz naquele dia. Agora, pô, a maioria das vezes as pessoas estão tão vazias que sai por sair e chega em casa mais vazia ainda. Mais arrependido, né, de tudo que fez. Cara, muito bom ouvir sobre ti, conhecer mais a tua história. Quero que você conte pra galera, pros nossos seguidores, né, pros teus fãs, quais são os planos do Luciano pro futuro. E eu vou te deixar falar já estamos caminhando pro fim. Cara, a hora voou, nós nem sentimos. Coisa que gostosa. bate-papo gostoso, né? Muito não bom, pesou, muito bom. né? Foi super espontâneo. Você é um cara super desenvolvido, engraçado e muito bacana. E você falou algo que chamou minha atenção sobre gratidão, né? Que pessoa que você ajudou conseguiram crescer e não tiveram o mínimo de caráter pra... Porra, se eu tô aqui hoje foi porque alguém lá atrás me ajudou, foi porque alguém fez por mim. E, cara, é o que eu falo, gratidão revela caráter e a ingratidão também. Se você analisar, são pessoas que têm sucesso passageiro, sobem, mas caem muito rápido, porque quem não tem caráter para honrar o sucesso que consegue, não fica muito tempo no alto. Não fica. E é aquilo, difícil não é chegar, difícil é se manter onde né? chegou. Tem que manter. Chegar, todo mundo chega. Às vezes tu explode aí, chegou, e agora? Tu tem conteúdo pra continuar onde tu tá? Segurar, é por isso que tem um né? montão que aparecem, igual a estrela cadente. Depois some, Sumiu, né? pô. É. Então eu prefiro ficar na minha ali, ó, devagarzinho. Meu perfil é meu perfil. E é isso. Cara, muito bom. E vamos caminhar para o fim já, mas antes conta pra gente os teus planos, né? Começamos falando de carreira, você falou um pouco de religião também, tua vida na igreja. É um bate-papo super esclarecedor pra galera se sentir mais próxima, conhecer um pouco mais. Mas conta pra gente os teus planos para projetos futuros. Continuaremos tendo o Luciano criando conteúdo pra gente, frases motivacionais. Não, com certeza. A frase motivacionais é algo que está intrínseco dentro de mim, né? Você ama, né? Não tem como tirar. Isso são coisas que fluem automaticamente. Só que o Luciano das Frases agora ele tá com um novo projeto aí. Novidade, em primeira mão no Delas Cast. Novidade, galera. Novidade, a gente tá vindo com um projeto aí. Criar uma dupla, eu e meu amigo Lucas Votan, né? A gente
Já temos as nossas músicas autorais, né? Eu tenho as minhas músicas escritas, ele tem as deles. A gente vai juntar a minha com a dele, vamos criar um CD, né? Já estamos aí na parte da reprodução, como a gente está indo para o lado sertanejo. Aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum produtor sertanejo, então a gente está fazendo tudo lá em São Paulo, né? A gente ia para onde mesmo, Lucas? Ia para Goiânia para fazer a reprodução lá, mas aí conseguimos um de São Paulo e já estamos na aula de música, né? Até mesmo para poder agregar mais na nossa teoria, no nosso conhecimento. Já estamos com um clipe aí praticamente com quase data marcada desse nosso projeto. Coisa boa, hein? E em breve aí vocês vão ver as músicas, né? E a nossa imagem, né, em todas as plataformas digitais. E a gente vai dar uma palhinha no Delascast? Vamos sim, claro. Por que não? Então, Luciano, vamos aproveitar que você contou essa novidade aqui pro Delascast, esse novo projeto que você está apostando, eu tenho certeza que vai bombar. E chama então o Lucas, teu parceiro, para cantar, dar uma palhinha aqui pra gente. O Lucas já tá preparado. Opa! Dessa telinha aí. Fala, Lucas, tudo bem? Que bom te conhecer. Prazer estar aqui, fazendo parte do podcast aqui. Prazer também vai ser apresentar a música de trabalho do Lucas e do Luciano pro Brasil inteiro e para todas as mulheres também, né? Que é voltada para as mulheres. Com certeza. Opa, então fica à vontade para mostrar um pouco do trabalho, mostrarem um pouco do trabalho de vocês pra gente. Percebeu, tem asas pra voar. Porque você está insistindo em ficar sozinha, tacando foda-se pra vida. Mulher, esquece aquele lixo, lembra quem tu é. Guerreira, companheira, mais que interessante, uma joia rara, muito importante. Dê graças que ele se foi. Levante a cabeça, é bem melhor depois. Quando olhar pra ele dizer é passado, nada é importante pra ser relembrado. Mulher, menina guerreira, mas que interessante. Te ver sorrindo pra mim é um bastante. Não fique chorando porque já se foi. Presente de Deus, ele nunca foi. Terreno é passado e o pesadelo já passou da hora de meu recomeço. Tu é joia rara e não me chutei, então faz favor, acorda pra vida. Mulher, esquece aquele lixo, lembra quem tu é. Guerreira, companheira, mais que interessante, uma joia rara, muito importante. Dê graças que ele se foi. Levante a cabeça, é bem melhor depois. Quando olhar pra ele dizer é passado, nada é importante pra ser relembrado. Mulher. Cara, que bacana! Nossa, tô honrada de vocês apresentarem esse projeto tão bacana pra gente hoje aqui. Rapaz, a gente tá com, graças a Deus, a gente tá com bastante música. A gente já estamos se preparando pro inesperado. Pro inexplicável, coisas grandes estão por vir. Então, o que eu posso é desejar tudo de melhor para vocês, todo o sucesso do mundo. Espero que voltem no Delascast quando tiverem mais famosos ainda, quando tiverem estourados. O convite está feito, tá? Vou dar tchau pra galera e vou deixar vocês terminarem cantando outro sucesso pra gente. Fechou? Pode ser a minha, Lucas? Pode. É Posto 12? Pode. Essa música que eu fiz, ela tem pouco tempo, Posto 12. Mas faz a versão normal ou na... Pode ser, é que a gente tá acostumado a cantar. Então, tchau, tchau, galera! Essa aqui em breve vai ser um sucesso também, que vai estar em todas as plataformas digitais. Eu não esqueci da gente, só tem um dia que a gestão anda diferente. Calma, bebê, isso não tem nada a ver com a gente. Nossa conexão eterna é pra sempre. Lembro como se fosse hoje. Nós dois juntos na aula do Posto 12. Depois voltava de busão, ouvindo o som do MC Pose. Passei no calçadão de CG, aproveitei, comprei uma flor pra você.
pra ver se me estorna o teu coração. E eu tinha a carta na mesa e o jogo na mão. Dinheiro era certeza, mas seu amor não. 3 da manhã eu na solidão, ao menos esperando uma ligação. Você partiu E me deixou sozinho nesse quarto frio. E as cobertas já não me aquecem mais. E as cobertas já não me aquecem mais. Você partiu e me deixou sozinho nesse quarto frio. E as cobertas já não me aquecem mais. E as cobertas já não me aquecem mais. Me diz se algum momento te volta em pensamentos tudo que vivemos e ficou pra trás. Me diz só um momento que não teve sentimentos. Voltaria no tempo tudo pra te ter minha paz. Lágrimas encharcaram o meu guarda-chuva. Ela pede palavras chamadas desculpa. Todas minhas mágoas se tornaram muitas. Me diz quantos restaram das suas. Hoje eu acordei pensando nela. Passei um café e fui fumar um cigarro da janela. A vida não tem mais brilho, A vida não é mais bela sem o teu sorriso iluminando as trevas. Sem o teu sorriso iluminando as trevas. sem o teu sorriso. Iluminando as trevas. Você partiu. Obrigado pelo carinho de todos vocês, mulherada. E vou deixar uma frase pra vocês. Ame quem te ama, queira ficar perto de quem quer ter você por perto. Se importe com quem se importa com você. Cuide daquele que cuida de você. Prioriza quem te prioriza. E não tenha como prioridade nunca aquele que te tem como uma opção.